dia a todos, então, os que já entraram na aula. Nós vamos começar a nossa aula com o uso da apostila pré-vestibular número 1, tá? Então, nesta apostila, a gente começa uma revisão lá do primeiro ano. Então, muitos conteúdos, você vai olhar e vai dizer, ah, já sei isso aí. Beleza. O que o conteúdo ele tem aí para nós, tá? Ele tem uma revisão, principalmente para quem vai realizar o Enem, ok? Porque são conteúdos que retomam a questão da linguagem, funções da linguagem, que caem lá no Enem. É um conteúdo extremamente pontuado. Então, é importante que a gente revise, certo? Além da gramática, tá bom? Em função de que nós temos aí outros, não só o vestibular tradicional, né, à nossa frente. Quem entrou com o celular de Maria das Dores? Que é? Ah, tá, é o João Pedro. Troca o nome, né, João Pedro? Como é que eu vou te conhecer? Que susto. Achei que era um intruso, hein? Beleza. Então tá jóia. Então, a partir de agora, eu vou compartilhar a tela com vocês para que a gente veja esse conteúdo, tá? Se você puder abrir ele aí no módulo 1, tá bom? Ele está todo aí. Vamos lá, então, para o início da nossa aula. Muito bem. O que esse primeiro módulo trabalha? Trabalha com questões de linguagem, coerência e coesão. Quando nós falamos em linguagem, tá? É importante que nós relembremos aquela primeira parte do primeiro ano que fala que linguagem é todo o sistema de sinais convencionais que nos permite realizar atos de comunicação, que pode ser verbal e não verbal. Então, todos os sinais convencionais. Aí, agora você para pensar quais são os sinais que você utiliza para se comunicar. Aí você está olhando para mim e eu não paro de gesticular. Então, isso é também um sinal convencional, que nos permite atos de comunicação. São os nossos gestos, são as nossas caretas, né? Que demonstram se nós estamos gostando, se nós estamos espantados, se nós não estamos satisfeitos. As nossas mãos que também interpretam quando eu quero 3 coisas, quando eu não quero isso. Então, gesticulações. Também, a partir disso, que observou-se que a humanidade trabalha muito com a questão de gestos, criou-se Libras, a linguagem dos sinais. Libras, porque é a linguagem brasileira, né? Mas em outros países, essa linguagem de sinais ela também vai ser utilizada. Claro que aí, por que a gente coloca como Libras, linguagem brasileira de sinais? Porque para cada palavra que temos no nosso país, né, nós temos um gesto. E aí tem palavras que são extremamente nossas e que fogem do vocabulário, às vezes até mesmo de um estado para o outro. E aí tem que ter aquelas adaptações. Então, os gestos são convenções. Libras é um sistema convencional de comunicação. Outro sistema que é também convencional de comunicação é a nossa fala e a nossa escrita, tá bom? Por isso que o nosso ato comunicativo pode ser tanto verbal quanto não verbal. Ele pode ser verbal, e aí nós utilizamos um idioma, e às vezes aprendemos um segundo, terceiro idioma, tá? Então a nossa linguagem pode ser ampliada pelos idiomas, e também pode ser não verbal, quando nós representamos através da arte, expressamos o nosso pensamento, né? Confeccionamos alguma escultura que traduz uma interpretação para o outro, que entende, às vezes, o contexto em que ele vive através de uma obra de arte, através de um poema. Então, esses atos comunicativos que nós temos, eles funcionam para a interação humana, tá? Quando nós falamos, então, na verbal,
aquelas cujos sinais são as palavras. A não verbal, aquela que utiliza outros sinais que não as palavras. Os sinais empregados pelos surdos e mudos, por exemplo, conjunto de sinais de trânsito, mímica, entre outros, constituem tipos de linguagem não verbal. A língua, a fala e a linguagem, então, são esses três elementos que fazem parte da interação humana. A língua é o código que possibilita, então, a comunicação e ela torna-se um sistema de signos, combinações de sons, de caráter abstrato utilizado na fala. Aí você lembra de um outro conteúdo que nós vimos no primeiro ano, que eu estou vendo agora com o primeiro ano, que é a questão dos fonemas e morfemas. Cada letra tem um som que, somado a outros sons, formam sílabas, e essas sílabas podem ganhar significados um pouco maior que uma sílaba, que são as unidades mínimas de uma língua, né, de uma palavra, que vão formando palavras, que vão formando frases, que vão formando contextos. Então, a nossa língua, ela é um código, e ela vai possibilitando uma gama de sons e de caracteres, né, que vão do abstrato para a fala. O que é a fala? A fala ela é regida pelo uso consensual que os falantes fazem dos elementos do sistema, e ela torna-se um ato individual e concreto, certo? Eu concretizo ela não fica só no nível do meu pensamento. Enquanto a linguagem é parte desse meu sistema mais interno, né? E a fala, ela concretiza tudo isso. Então, a linguagem é o meio que se usa para exprimir ideias, desejos e sentimentos. A comunicação estabelece-se mediante o uso da linguagem verbal, que é o uso das palavras, e não verbal, uso de sinais, imagens, expressão corporal e mímica. Então, todos nós possuímos isso, tá? Inclusive, você vai dizer assim, tá, mas uma pessoa cega. A pessoa cega também tem a sua linguagem através também do tato, né? Muito falamos pelo que pegamos, pelo que sentimos. Então, por isso que a linguagem é o meio de exprimir ideias, desejos e sentimentos, aquilo que nós sentimos. Então, ele também aprende o quê? Um sistema que não é o sistema do alfabeto, né? Que nós temos da escrita, mas tem o braille. Então, é um outro sistema que também vai exprimir a própria linguagem, ok? Então, aí vemos uma das questões que hoje a escola frisa muito, né? Que é a questão da linguagem falada e a linguagem escrita. Eu até ia colocar um post aqui para a gente rir um pouco, mas não coloquei. Mas a questão é assim, ó, quando muitos alunos chegam para um professor e falam muitas gírias, se o professor não conhece aquele contexto, ele não vai entender. Sabe que há um tempo atrás, um terceiro ano, um aluno falou para mim assim, senhora, vamos fazer uma resenha. O que eu, professora de português, entendi? Vamos fazer um texto, né? Um texto, uma resenha? Falou, não, senhora, vamos rir de umas coisas aí, tá, né? Vamos fazer uma resenha. E eu falei assim, nossa, isso, depois, né, fui estudar, essa é uma palavra utilizada mais lá pro pessoal lá da Bahia, né? Em Minas Gerais. Esse povo usa mais essa palavra resenha, que é bater aquele papo animado. E a resenha, para a gramática, ele é um texto que traz elementos resumidos de uma obra em que você vai colocando a sua opinião. Não deixa de ter, né, algo parecido com essa gíria. Mas importa que no ato comunicativo, a linguagem falada, ela tenha o quê? Significação para o falante. Só que a linguagem falada nem sempre é a linguagem escrita. A gente também tem esses ambientes. E aí vem a questão da linguagem formal e da linguagem informal. A língua falada é criativa, é espontânea, é empregada muitas vezes gírias, uso de onomatopeias, ausência de um rigor da colocação pronominal, que a gente sempre vê, não começa a frase com pronome, ou cuidado com a próclise, com a ênclise e com a mesóclise. A gente não tem essa preocupação, né? Supressão de pronomes relativos, sobretudo o cujo. Você nunca vai ver uma pessoa falar cujo, né? Você vai ver a pessoa escrever isso aí, fazer exercícios de gramática, mas quase nunca vemos as pessoas empregando isso, se não for, sei lá, num tribunal em que houve um texto escrito e a pessoa então está reproduzindo ele. Frases feitas, clichês, chavões, provérbios, frases inacabadas, isso tem muito na fala, não é mesmo? Predomínio de orações coordenativas,
vocabulário mais reduzido. Então, há uma repetição dos mesmos elementos. O que acontece na língua escrita? Na língua escrita, nós vamos observar que nós somos, sim, presos a regras gramaticais, ao padrão culto da língua. É uma linguagem mais elaborada, que contém um vocabulário mais amplo, mais variado, emprego de termos técnicos, uso de vocábulos que antes você nem tinha usado, né, mais eruditos, ou inclusive mais abstratos. Rigor na colocação pronominal, emprego de pronomes relativos, uso criativo de frases, e aí vem a questão da literatura com figuras de linguagem, que antes nós não tínhamos tanta importância. Aqui na língua escrita, a gente começa a elaborar, certo? Frases construídas com rigor gramatical, clareza na redação, sem omissões e ambiguidades, porque nós queremos alcançar isso diretamente e nós não temos o benefício da língua falada, que é retomar e refazer muitas vezes aquilo que a pessoa não entendeu. A gente às vezes tem uma única oportunidade na nossa escrita de nos fazermos entendidos. E esse é o peso da redação do vestibular, porque você tem uma única chance de tornar o seu texto único e aceitável para quem o está corrigindo. Não é como a fala que você pode, não, só um pouquinho, é isso que eu queria dizer, né? Na fala a gente pode retomar várias vezes. E o que a gente vai observar? Que dentre essa nossa preocupação com a nossa linguagem, é importante que nós reconheçamos as esferas e as outras interpretações ou denominações. Marcuski, ele é um grande linguista, que ele sempre escreve continuamente sobre essa questão da linguagem. Como nós devemos dar-nos conta de que nós somos um ser que temos a possibilidade de sermos efetivamente muito mais inteligíveis, né, do que as pessoas possam crer, assim, que uma criança tão pequena pode se tornar algo tão maior, com uma interpretação tão maior. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que aprender o básico é o suficiente, só que a gente não observa o tanto de neurônios que podem entrar, né, em sinapses, né, que se fala, que podem gerar novos pensamentos, novas ideias e novas interpretações e novos domínios de aquisição de conhecimento. E às vezes a gente reduz a nossa capacidade, né, a não buscar e a não criar essas conexões. O que nós vamos observar? Muitos linguistas já têm dito isso, que é preciso nós entendermos o contexto que nós vivemos e entendermos o contexto de onde nós queremos chegar. Então, ele diz assim, Marcuski, nas suas publicações de 2005 e 2008, entendemos como domínio discursivo uma esfera da vida social ou institucional, na qual se dão práticas que vão organizando formas de comunicação e respectivas estratégias de compreensão. Assim, os domínios discursivos produzem modelos de ação comunicativa que se estabilizam e se transmitem de geração para geração com propósitos e efeitos definidos e claros. Além disso, acarretam formas de ação, reflexão e avaliação social que determinam formatos textuais que, em última instância, desembocam na estabilização de gêneros textuais. Então, o que ele está dizendo assim? Dizendo aqui que cada vez que nós organizamos os nossos textos, organizamos as nossas interações com o outro, nós vamos formando certos padrões que nós vamos passando. Então, quando eu quero, por exemplo, falar com o outro que eu não conheço, eu já vou utilizar saudações que eu não utilizaria, por exemplo, com alguém que é muito íntimo. Vou chegar e falar assim, e aí, mano? Isso é para uma... Já é convencional que essas gírias, elas estão mais convencionalizadas para quê? Para pessoas de um grupo já conhecido. Eu não conheço uma pessoa, eu já vou chegar a ela, oi, tudo bom? Porque essa é uma convenção que se passou de geração em geração, que essa é uma saudação mais formalizada pela gramática. E aí, com o passar do tempo, essas minhas saudações, elas podem sofrer alteração de intimidade. Então, essas ações comunicativas, elas partem de um modelo com propósitos e efeitos muito definidos e muito claros. E é para tudo, né?
Eu estou começando a escrever um texto. Eu tenho um padrão e um modelo que eu aprendi na escola. Mas com o passar do tempo, me formei em jornalismo. E eu começo o quê? A captar qual é o estilo do meu texto e qual é a forma que eu escrevo e qual é a forma que eu vou captar o público leitor para as minhas escritas. Então, eu vou a partir de um modelo, eu vou gerando outros, que vai o quê? Fazendo a particularização de cada ser, tá? E, claro, muitos dessas formas que foram passadas para nós são através dos gêneros textuais, porque a linguagem ela vai organizando as nossas esferas que nós partilhamos, né? Aí dentro da esfera escolar, eu tenho um tipo de discurso e um tipo de texto que eu vai ser lido, e um tipo de texto que eu vou produzir. Dentro da minha esfera religiosa, eu tenho outros textos, outros gêneros textuais que eu vou acabar utilizando. Vou utilizar muito mais a música dentro da minha esfera religiosa, como textos, né, da própria Sagrada Escritura, e enfim. Diferente na escola. Na escola eu vou querer conhecimento mais científico, então eu vou partir para textos que vão buscar essa pesquisa científica para mim. Então, dentro da casa, por exemplo, é uma outra esfera, né? Então, dentro de casa eu não vou querer aqui muito conhecimento científico, mas eu vou particularizar dentro da minha família alguns outros textos, como, por exemplo, vamos falar sobre o filme que a gente acabou de ver, e aí a gente vai gerando o quê? Uma pequena resenha oral, que é quando eu começo a colocar a minha opinião e falar sobre aquele determinado assunto. Então, eu vou ter sempre o quê? Textos denominados aí dentro da minha esfera, né? Que eu estou um discurso, né? Muito próprio de cada lugar que eu frequentar, de cada contexto que eu estiver inserido. E aí nós vamos ver que é importante que nós observemos, por exemplo, Bakhtin, esse outro autor aí, outro linguista, ele vai dizer que o conceito de esfera, né, ele precisa ser organizado, porque nem todo mundo participa de todas as esferas. Eu, Denise, participo de uma esfera que é mais denominada assim administrativa na escola do que você. A sua esfera escolar tem um degrau assim diferente do meu. Por quê? Porque eu já estou no administrativo, já vou administrar alguns elementos da aula que você não tem o domínio. Mas participamos da esfera, mas com relações um pouco diferentes. Então, a transformação e o surgimento de novos gêneros discursivos, de cada nova fala que eu preciso, de cada nova interação que eu preciso, deve-se o quê? Exatamente ao desenvolvimento e à complexificação das esferas de atividade humana, por novas motivações sociais decorrentes dessa complexificação, meu Deus, falei errado, e pelo embate entre forças centrípetas e centrífugas. Então, é cada vez que a gente vai dentro dessa interação, sendo motivado para criar novas interações verbais, né, que a gente vai precisando observar que a gente precisa de novos conhecimentos para que a nossa fala alcance, a nossa escrita alcance novos campos, nossas esferas e novas significações. Muito bem. E aí nós vamos observar que a apostila ela vai comentar no módulo 1 sobre a questão da contextualização, tá? Então, o que esse módulo está dizendo? Gente, nós estamos trabalhando com a questão do texto, da redação, tá? Essa apostila está falando isso. Contextualizar é recuperar as características da situação de comunicação. Então, eu preciso, por exemplo, ao escrever um texto, ser tão claro que às vezes eu tenha que contextualizar para alguém, trazer algum exemplo, reforçar alguma ideia, recuperar alguma coisa que a pessoa já deveria ter sabido, né, antes. Então, eu vou recuperando, eu vou contextualizando, eu vou trazendo a pessoa para dentro do meu diálogo, recuperando algumas coisas para que ela entenda o que eu quero que ela reconheça. Eu vou, então, elaborando alguns conteúdos temáticos dentro da minha redação. Eu vou planificando, eu vou organizando o texto.
Quer ver quando você está conversando com alguém, a pessoa começa a mexer a sobrancelha. Você já está começando a observar que ela não está entendendo. Então, você tem que reelaborar, reorganizar o seu discurso, né? E a gente faz isso muito rapidamente. Nosso cérebro é uma potência muito grande. E ele vai fazendo com que essa situação comunicativa vai ficando clara, né? E aí partimos para um quarto conceito, que é a textualização, que é o momento que você começa a elaborar o texto utilizando os recursos da língua. Quer dizer, você para agora e você começa a observar que é necessário, por exemplo, no seu texto escrito, elementos gramaticais, tá? Recursos linguísticos que vão melhorando a sua capacidade de clareza do texto. E o quinto elemento, né, que é a importância de uma revisão, de uma leitura para revisão global. Quer dizer, é quando eu paro de escrever o meu texto, eu digo, terminei. Bom, mas agora, será que eu contextualizei corretamente? Será que eu elaborei exatamente o tema que estava sendo pedido? Será que eu organizei parte a parte? Será que eu elaborei o meu texto utilizando os recursos da língua, os conectores necessários, os verbos flexionados no tempo correto, as vírgulas colocadas no lugar certo, alguma metáfora que eu acabei colocando, será que funcionou realmente? Eu começo a fazer essa revisão. Para quê? Para que a função de interação humana, de fazer com que o outro entenda, tenha sido alcançada. E aí, quando você começa a fazer toda essa organização, você começa a entrar num outro campo, sem observar, que é a questão da coesão, da coerência. Tá? O que é a coerência? É um texto que apresenta uma continuidade semântica, quer dizer, semântica, sentido, e quando todos os enunciados produzidos vão pertencendo à mesma unidade comunicativa. Quer dizer, há uma lógica entre tudo o que eu estou falando ou escrevendo, certo? A coerência depende, antes de mais, das relações de sentido que vão se estabelecendo de forma explícita, tá? Vão sendo colocadas, não é para ficar assim no subentendido, entre as palavras. Essas relações devem obedecer a 3 princípios, tá? Principais, mas você vai ver que algumas gramáticas trazem mais do que 3. Mas quais são os princípios principais? Relevância, não contradição e não redundância. Então, inclusive, quando eu estou falando, quando eu estou discursando, ou quando eu estou escrevendo um texto, eu não posso. Eu tenho que pensar o seguinte: isso é relevante? Isso é importante no meu texto? Ou senão eu vou tirar. Eu não estou me contradizendo num parágrafo com o outro? Eu não estou contradizendo o próprio tema, a própria proposta? Ou, será que eu não estou sendo redundante, falando diversas vezes a mesma coisa? Então, é importante que eu estabeleça isso para criar coerência, para criar lógica. Então, veja essa pecinha de quebra-cabeça aqui nesse PowerPoint. O que eu quero que você observe? Coesão e coerência, eles estão juntos, eles se encaixam. Porque o que é a coesão? É a ligação textual através de elementos linguísticos específicos. São os recursos da língua que você tem. Sinônimos, antônimos, palavras ambíguas. A gente tem que observar tudo isso, observar conectores, conjunções, preposições, o uso da pontuação. Eu preciso estar ligado na próclise, na ênclise, na mesóclise, na regência dos verbos. Se verbo pede preposição ou não pede, que o pronome tem que ser antes ou depois do verbo, tá? Por quê? Porque a coerência é quando eu tenho uma relação harmônica que se estabelece entre as partes de um texto em um contexto específico, que é responsável pela percepção de uma unidade de sentido. E isso eu só consigo essa coerência quando eu utilizo os recursos, ou seja, quando eu estou realizando a coesão. A coesão ela pode ser, então, referencial, quando eu remeto a uma referência, lexical, através das palavras, do léxico, e sequencial, através das próprias ideias. Então, veja aí, a coesão ela pode ser gramatical, frásica, dentro da sua frase, interfrásica, se os elementos que estão elaborados estão bem organizados, temporal, pode ser referencial, com a anáfora, com a catáfora, com a correferência. Quer dizer, se eu estou tendo um pronome que retoma determinada palavra, entende? Se o elemento que eu tenho está fora do texto ou se está dentro do texto. Isso tudo você pode estar observando aí no módulo 2 e no módulo 3, tá? Que ele vai trabalhar exatamente esses elementos da anáfora e da catáfora, né? Ele vai
estar, inclusive, ali colocando alguns elementos da coesão. Na página 17, você pode estar observando isso. Os pronomes pessoais que realizam essa possibilidade de eu estar retomando elementos, referenciando, né, através de um pronome, de um advérbio, de um artigo, de um pronome, tá? Ou ainda da coesão lexical, página 19, que ele vai fazer, às vezes, uma reiteração do assunto, ou através de substituição, né, dos sinônimos, antônimos, dos hiperônimos e dos hipônimos. Quer dizer, palavras que podem ser trocadas por um sentido mais específico ou mais amplo. Ok? E aí os princípios da coerência, tá? No módulo 3, página 25. Os princípios de coerência textual, eles falam o seguinte: é importante que você detenha a coerência do seu texto, que você seja a pessoa que vai dar o sentido, a lógica. E para isso você não pode ferir alguns princípios. O texto que tem lógica, que tem um sentido muito claro, ele não quebra alguns princípios, tais como o princípio de continuidade, que é a retomada de informações relevantes. E aí trago para vocês o princípio da relevância. Fragmentos de textos que falam de assuntos diferentes e que não se relacionam entre si, acabam tornando o texto incoerente. Mesmo que as suas partes contenham certa coerência individual. A representação das ideias de fatos não relacionados entre si fere o princípio da relevância de trazer, né, a incoerência para o texto. Então é importante que a gente observe isso. Se eu tenho fragmentos de textos de assuntos diferentes e eles não estão se relacionando entre si, eu estou ferindo um princípio de continuidade, certo? Eu não estou trazendo o que é importante para dentro do meu texto, o que realmente de fato vai criar relações, tá? A progressão, acréscimo de novas ideias. Será que meu texto está trazendo novas informações? Porque se ele não está trazendo, eu estou ferindo esse princípio da progressão. Não contradição, quer dizer compatibilidade das informações dentro do texto e dele com o mundo. É importante que eu não faça contradições. Começo falando uma coisa, depois eu vou contradizendo aquilo que eu reforcei. Então, é muito complicado quando você não segue aquele quinto ponto, que é a leitura global de todo o texto que você produziu. Porque é quando você faz a leitura global do texto que você produziu que você vai ver se você feriu um desses princípios de coerência textual. E o último, a articulação, né? Que é o encadeamento lógico e organização das informações. Sabe que certa vez eu pedi para um aluno para ele fazer um texto para mim e eu falei assim, mas acho que falta um parágrafo nesse texto. E o aluno disse assim, não, mas é que eu queria dizer isso. Eu falei, mas tu não disse. Então ele feriu o princípio aí da progressão junto com essa questão aí de organização dos parágrafos, tá bom? Lá na tua apostila, nós temos ali alguns textos que você vai... O que o autor pede, na verdade? Ele pede que você dê uma lidinha, né, ali sobre o texto da linguagem como atividade sócio-discursiva, a importância, né, da linguagem para nós, como seres humanos, para onde nós conseguimos ali estabelecer as nossas relações de sentido, e também a questão dos gêneros textuais, o tanto de gênero. Por que a gente estuda gênero textual, né? Pela necessidade de compreender o funcionamento de todos os discursos a que nós estamos a todo dia dispostos, né? E aí, mais à frente, ali ele vai trazendo a questão da contextualização, da tematização, na página 5, também a questão da enunciação, né, do que nós enunciamos, que nós produzimos, e da textualização. Outra coisa importante ali, ele vai trazer um texto, né, sobre os 7 segredos do sucesso, e ele vai observar exatamente isso. Porque quando nós estudamos esses elementos da linguagem, nós estamos estudando a interpretação de texto, interpretação da nossa fala, interpretação da nossa escrita, o que nós queremos, o que nós produzimos, o que nós falamos, né? Então, você tem ali algumas coisas. No módulo 2, ele vai trazer a questão da coesão, né? Como produzir textos e entender um texto. Então, nós vemos esses elementos que nós acabamos de estudar. Ele traz de novo, vocês lembram do primeiro ano, a questão do pesquisador da USP, né? Que trabalhou como gari, e ele fez uma pesquisa, ele era estudante de medicina, perdão,
psicologia, mestrado em psicologia, que é o Fernando, né? Fernando Braga. E aí ele fala como foi, né, que ele conseguiu inserir-se. Então é a questão do diálogo, né, que ele buscou fazer e o que os garis perceberam nele. Eles falaram assim, olha, cara, a gente viu no mesmo dia que tu entrou na nossa equipe aqui do Gari, varrendo as ruas da USP, né, do campus, a gente viu que tu caminhava diferente e que tu falava diferente. O jeito como tu pronunciava as palavras era diferente da gente. E a gente já observou isso. Então, a nossa linguagem, ela traduz muito bem também o contexto que nós vivemos. E aí ele diz, hoje, essas pessoas, fizeram até lembram da prova de fogo, que era tomar um café na latinha encontrada no lixo? Os garis depois, eles revelam na entrevista, você pode ler mais tarde, que nem eles tomavam assim, mas era uma prova para ver se ele ia tomar mesmo, seria parte do grupo, né? E aí nós observamos o quê? Que hoje essas pessoas hoje são minhas amigas. Aprendi com elas algo que a linguagem, por mais que ela tenha discursos muito bem definidos em cada grupo, ela nos unifica. Ela não pode ser partidarista, né? Ela não pode formar grupos seletivos, mas a linguagem, nós precisamos entender os discursos que estão em nossa volta, porque isso é parte do ser humano. Essa variação de gêneros, essa forma de se comunicar de muitas formas, através de gírias e de palavras, muitas vezes bastante regionais, tá? E aí, na página 19, você vai ver quais são as palavras que a gente pode estar criando coesão, tá? Repetição de palavras ou expressões, numerais ali, pronomes demonstrativos, tudo isso, essas páginas, tá? Elas vão trazendo para nós. Há, novamente, um outro texto ali, esporte cruel, né? Que é a questão dos esportes que maltratam animais. E aí vem de novo essa questão para a gente observar o quê? Coesão, coerência, tá? Elementos que são retomados dentro deste texto e tudo mais. No módulo 3, você vai ter na página 25 os princípios da coerência textual, tá bom? Que você pode ali estar estudando. Tudo isso que eu coloquei no slide está ali. Você pode estar reforçando a sua leitura e observando, inclusive nesse texto, combatendo a raiva aí, os elementos, tá? Que foram estudados. Certo, pessoal? Essa, então, foi a aula de hoje, a questão do módulo 1, 2 e 3. Olha quanto a gente avançou, porque isso, na verdade, veja, essa apostila pré-vestibular é uma retomada, tá? É uma revisão. Vocês já tiveram isso. Que aí, puxa, agora que eu tô lembrando, nem lembrava disso aí, professor. Beleza, lembrou agora. Tá? Você tem a apostila na mão, dá uma estudada, vê lá o que eu pedi na nossa sala de aula, lá no Class, e toca a ficha. Beleza? Então é isso, gente. Deem uma estudada legal nisso aí. Isso aí cai muitíssimo no Enem, quem for fazer o Enem. Tá? Não deixa de fora. Talvez a URGS use mais a gramática, mas eu sei que muitos de vocês pretendem o Enem. Estudem, não deixem de fora. Tá bom? Grande beijo para vocês. Tenham aí uma ótima manhã de aula.